Bom, então, boa tarde, pessoal. Estamos aqui hoje com o Lucas Fonseca. Ele é empreendedor espacial, tá? Ele tem atualmente é CEO de duas empresas, a Airvantes e a Stratolite. É divulgador do New Space no Brasil, né? Um dos principais divulgadores dessa área no Brasil. Ele fez parte da missão Rosetta, que foi a primeira a pousar uma sonda, né, num cometa. Ele foi idealizador da missão Garateia, que é para o envio de uma sonda brasileira para a Lua, entre outros achievements. Aí o Lucas está hoje agraciando aí a disciplina com a sua presença, a disciplina de empreendedorismo e inovação para a aeroespacial. Então, novamente agradecemos aí, Lucas, a sua presença, a sua disposição em doar um pouco do seu tempo para repassar a sua experiência aí aos alunos dessa DCG que está iniciando, certo? Então, está contigo a palavra aí, muito obrigado novamente. Não, eu que agradeço o interesse, Eduardo. Acho que sempre é bacana essa interação. E aí, como eu já comentei aqui previamente, eu vou falar um pouco sobre New Space hoje, essa ideia do empreendedorismo espacial. New Space, empreendedorismo espacial, de certa forma, é um termo equivalente. Claro, existe um porquê da gente ter esse nome New Space, eu vou explicar um pouquinho sobre isso, mas, no fim das contas, é a ideia de você empreender de maneira economicamente sustentável junto ao espaço. E aí, para começar, eu vou começar respondendo uma pergunta que, até pelo fato de eu ser engenheiro espacial, eu escuto bastante, e é uma pergunta que as pessoas que querem atuar nessa área têm que estar preparadas para responder, não só porque ela é uma pergunta frequente, mas porque é o básico que a gente tem que responder para manter essa chama acesa no sentido desse tipo de economia, de atividade ligados ao espaço se tornar importante dentro de um país, né? O Brasil hoje tem um programa espacial relativamente antigo, mas nunca foi uma prioridade máxima do país. Diria que está longe de ser uma prioridade, né? Hoje a gente toca aí o nosso programa espacial em modo cruzeiro, você não vê nada muito grande sendo criado, e é muito parecido os montantes financeiros aplicados ao longo da história no programa espacial brasileiro, e nos últimos anos até caiu esse montante, então a gente vem aí num voo bem baixo junto ao programa espacial brasileiro, e o governo sempre é uma parte muito importante dentro do empreendedorismo espacial. O empreendedorismo espacial ainda não conseguiu se desvincular totalmente do âmbito governamental, e isso funciona para qualquer país, e se o governo brasileiro não tiver uma consciência da importância disso, dificilmente a gente vai criar um ecossistema de empresas espaciais no Brasil, né? Hoje a gente tem ali no entorno de São José dos Campos algumas empresas que atuam muito nesses projetos sob demanda governamental, mas poucas empresas a gente vê no Brasil tentando fazer seus próprios modelos de negócio. Então, isso que vocês estão aprendendo nessa aula, né, de montar modelo de negócio e tal, não é uma prática tão comum dessa área de espaço no Brasil, né? As empresas estão mais acostumadas a viver de sequências de editais e ficam ali presas sempre parece que num aparelho respiratório ali para não deixar elas morrerem, sabe? Que são esses montantes financeiros que são injetados de tempos em tempos. Então, a primeira pergunta que eu sempre faço é quais são as importâncias, né? Quais são as áreas que juntas fazem a gente querer investir em espaço. Então, a parte científica sempre foi a pedra fundamental na área espacial. Toda a ciência que estava por ser descoberta, por ser desenvolvida junto ao espaço. Então, tem um âmbito muito grande científico do porquê que a gente avança para cima do espaço. Tem uma parte tecnológica, então desenvolver novas tecnologias espaciais não só permitem a obtenção de novas descobertas científicas, mas também traz esses spin-offs, né, esses desdobramentos todos de novas tecnologias que são aplicadas em outras áreas. Eu acho que a missão Apollo é o melhor exemplo disso. Quase aí 4% do PIB americano que foi investido na Apollo retornou até em 15 vezes para a sociedade em novas tecnologias descobertas. Tem um âmbito geopolítico que sempre foi muito forte nessa área espacial. Teve lá a corrida espacial, hoje em dia tem uma nova corrida entre Estados Unidos e China. Então, as nações se imporem no espaço acaba colocando ela num lugar privilegiado aí na mesa da geopolítica internacional. Sempre lembrando que tudo que você faz junto ao espaço tem um viés dual, né, no sentido de que o que é civil pode se tornar militar, porque as tecnologias são muito parecidas,
E aí as nações que querem se impor também como nações fortes, né, militarmente falando, elas necessariamente têm que passar pela área de espaço, não tem como evitar isso. Então o espaço acaba se tornando uma peça fundamental desse tabuleiro da geopolítica, né? E aí, por conta disso, muitos países, como é o caso da Índia, até por conta ali da guerra dela com a vizinhança, acabou tendo um programa espacial forte, né? Mesmo que ela tenha começado até depois do que o Brasil começou, ela hoje tem um programa muito além do que o Brasil já produziu, e parte disso está no critério da geopolítica. Tem uma parte mais catastrófica de você imaginar que estamos aí tentando salvar o mundo, mas independente do que a gente faça, um dia o planeta Terra vai sucumbir. E aí, quando chegar esse dia, a gente quer estar preparado para ter alternativas. E aí, por conta disso, pessoas vêm desenvolvendo tecnologia espacial pensando nessa ideia de mobilizar e transferir parte da humanidade para outros locais do universo para tentar perpetuar a espécie, né? E aí, por último, que é o que eu vou falar mais hoje, a ideia de que toda a parte de atividade espacial tem uma economia que suporta isso, e essa economia ela vem crescendo de uma maneira muito rápida, e países estão vendo possibilidades de terem suas economias sendo multiplicadas por vários fatores a partir do momento que eles têm acesso a todos os recursos que a gente encontra aí no universo, né? Então, hoje, o âmbito econômico talvez, se não o mais importante, ele está nivelado com todos os outros, e toda essa ideia de você ter uma startup, de você ter recorrência, de você ter um modelo de negócio, está baseado em cima de um modelo econômico, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje dentro dessa nome aí chamado New Space. Dentro dessa história, né, da economia, eu queria trazer um pouquinho uns fatos interessantes, só para vocês começarem a pegar qual que é o tamanho disso que eu estou falando, né? Então, quando a gente olha para a Lua, que é o principal alvo agora da década de 20, provavelmente até 35, 36, a gente só vai falar de Lua, e dali para frente a gente vai começar a falar de Marte e outras coisas. Então, a bola da vez é o retorno da humanidade à Lua. E aí eu vou falar só uma coisa que tem na Lua, que é de interesse de vários países, que é o hélio 3. Hélio 3 é um isótopo do elemento hélio. E esse elemento não tem de forma natural no planeta Terra, mas o Sol produz ele em abundância e espalha ele no sistema solar. Vocês devem saber, obviamente, que o hélio é o segundo elemento mais leve da tabela periódica, e aí, por ser muito leve, quando ele vem em direção à Terra, ele ricocheteia na atmosfera. A atmosfera é mais densa e ela não deixa esse hélio 3 produzido pelo Sol atingir a superfície do planeta. Só que a Lua tem uma atmosfera que é quase nula, né? A gente tem aí uma atmosfera que, dependendo do local da Lua, vai variar de 2 a 3 centímetros até 7 centímetros no máximo. Ela é muito rarefeita na Lua. E a Lua acaba se tornando um ponto de coleta desse hélio 3 que é produzido pelo Sol. Esse hélio 3 ele é espalhado aí pelos ventos solares e ele vai navegar o sistema solar inteiro, mas a Lua, por estar perto da Terra e não ter atmosfera, acaba se tornando ali uma armadilha de hélio 3, ela capta muito hélio 3, e se você pegar hoje a quantidade que a gente estima de hélio 3 que tem na superfície e usar ele como combustível para fusão nuclear, né? Basicamente, o que a gente faz na Terra é a fissão nuclear, que é onde a gente usa lá o urânio, o plutônio, mas quando a gente faz a fusão, é outro tipo de elemento que tem que usar para fazer a fusão, e o principal elemento, né, o principal candidato para isso é o hélio 3, é um elemento estável e que produz a fusão de maneira facilitada em comparação com outros elementos, e aí ele é o principal elemento para a fusão, que é um processo que a gente ainda não domina, mas que a gente pretende dominar para as próximas décadas. E aí vocês imaginem que o principal elemento para a fusão nuclear, que é uma fusão que gera toda a energia através de um processo de energia limpa, né? Você não tem aqueles acúmulos de lixos radioativos com a fusão nuclear. Então, ele é um método muito mais limpo de obtenção energética. E aí, o principal elemento para isso não tem de forma natural na Terra, mas tem abundância na Lua. E aí, se você pegar todo o hélio 3 que existe hoje disponível na Lua, e imagine que você consegue fazer um salto tecnológico para que você produza energia através dessa fusão nuclear.
a gente teria 250 anos de energia atual, que está sendo consumida no planeta, disponível na superfície lunar, só em hélio 3. E aí o mercado atual de energia no planeta gira em torno de $1 trilhão. Então, se você olhar para a Lua nesse momento, tirar uma foto, né, um retrato da Lua, você tem em torno aí de 250 trilhões de dólares de potencial energético acumulado na superfície da Lua. O material, né, o hélio 3, ele é possível de ser restabelecido depois do uso, porque o Sol continua produzindo e a Lua vai continuar acumulando hélio 3. Então, o hélio 3, de certa forma, é um elemento que traz uma sustentabilidade energética muito grande para as operações da humanidade, não só no planeta Terra, mas até em outros planetas, como na própria Lua. Então, hoje, uma das coisas que a gente se preocupa muito quando a gente fala de conquista além da órbita da Terra é como que a gente vai obter energia, e o hélio 3 é um grande candidato para isso. Então, vejam aí que um único elemento na Lua está movimentando toda uma economia em prol da economia lunar. E aí, quando você vai um pouquinho além e pensa nos asteroides, os asteroides são corpos metálicos esses que podem variar a sua constituição, mas boa parte deles são feitos de um elemento único, né, que pode ser platina, pode ser ouro. Então você tem asteroides de diferentes tipos de metais, e tem um específico, o 16 Psyche, que foi medido uma ideia de que se você olhar hoje a cotação do minério e olhar para esse asteroide específico, você teria em torno de 10 quatrilhões de dólares em material disponível em um asteroide único. Se você pegar todo o cinturão de asteroides que fica aí entre Marte e Júpiter e dividisse cada asteroide ali, cada disponível por habitante vivo na Terra, a gente teria em torno de 660 bilhões de dólares por pessoa viva no planeta nesse momento. Então, 100 bilhões de dólares por pessoa viva nesse momento. E aí você tem, hoje, o mercado de mineração gira em torno de 660 bi por ano no planeta Terra. Então, olha o tamanho do mercado em potencial que você tem se você conseguir começar a minerar asteroides, né? Então, é uma coisa que ainda soa como ficção científica, mas que não só governos, mas como entidades privadas vêm se movimentando para fazer esse tipo de coisa acontecer. Inclusive, a gente já teve uma primeira leva de startups voltadas para mineração espacial. Você tem um país em específico, que é Luxemburgo, país eco lá no meio da Europa, que está colocando uma legislação pró-empresas que querem minerar asteroides. Então, empresas que querem fazer isso estão se mudando para Luxemburgo para serem legalmente protegidas numa eventual mineração de asteroide. E aí, essa movimentação vem aumentando. Tivemos inauguração e venda já dessas primeiras empresas, a primeira onda de empresas de mineração de asteroides, e agora a gente já está entrando numa segunda leva de novas empresas sendo propostas com tecnologias mais modernas ainda, tornando cada vez mais próxima essa ideia de minerar asteroides. Mas, no fim do dia, o que você está olhando são números impressionantes econômicos aí, aonde mobiliza países e instituições privadas para que tenham acesso a esses recursos que estão disponíveis aí no sistema solar. E aí, só para trazer um pouco da rapidez que tudo isso acontece, eu acho que uma analogia bacana que a gente pode fazer é a própria corrida espacial, né? Então, para a gente ter uma visão geral aqui bem rápida do que foi a corrida, o primeiro corpo que chegou na linha de Kármán, né, que chegou aí no torno dos 100 km de altitude, foi um V4 alemão, durante a Segunda Guerra Mundial. Era um foguete que era propelido a álcool, e ele conseguiu cruzar a linha dos 100 quilômetros, isso ainda em 44. Em 57, né, 13 anos aí depois, os soviéticos colocaram o Sputnik, né, o primeiro satélite ao redor da órbita terrestre. Era um satélite que enviava bips de volta para a Terra. E nesse prazo de 57 até 59, os soviéticos conseguiram colocar já o primeiro homem aí na órbita da Terra. Então foi tudo muito rápido. Os soviéticos colocaram o primeiro homem, colocaram os primeiros animais, né? Então mandaram mosca, mandaram macaco, mandaram a Laika, né? Que era a sabaca, né? A cadelinha, né? E então, assim, as coisas em menos de uma década, a gente viu os soviéticos tomando a frente. E aí, em 62, o
o Kennedy fez um discurso super emblemático no Texas, falando que os Estados Unidos estavam perdendo a corrida e que a linha de chegada era quem chegasse na Lua primeiro e que os Estados Unidos chegaria na Lua até o final da década. E o Kennedy, infelizmente, não ficou para ver essa chegada do homem à Lua, mas a gente chegou em 69. Né? Os americanos chegaram na Lua, os soviéticos nunca conseguiram pousar pessoas na Lua, eles tentaram também, então a corrida ali era uma corrida real entre duas nações, e ali, por escolha dos americanos, eles falaram, ganhamos uma corrida aqui e está tudo certo. Né? Mas, na verdade, se vocês forem olhar friamente com o que aconteceu, basicamente tudo foi feito, o pioneirismo da coisa toda foi feita pelos soviéticos, e os americanos, tudo bem, atingiram o destino final, que era a Lua, mas de todo o resto ali, eles chegaram em segundo lugar. Então foi muito interessante, até pela questão de que algo que começou na década de 40, mas que realmente começou a movimentar em 57, chegou no fim da corrida espacial em 69. Então, um pouquinho mais do que 10 anos, tantas coisas foram alcançadas dentro da astronáutica. E aí, a década de 80, até basicamente os anos 2010, a gente teve uma diminuição de atividades além da órbita da Terra e começamos a focar mais na ideia de ter uma permanência constante no espaço. E aí, o primeiro vetor nessa direção foram os ônibus espaciais, que eram veículos que poderiam ficar semanas aí em órbita, com pessoas dentro. E começamos, por conta dos ônibus espaciais, a ter possibilidade de colocar veículos, né, estações espaciais, telescópios, cada vez maiores em órbita da Terra, porque o ônibus espacial tinha essa capacidade de carregar carga, né, de carregar carga útil muito, muito grande. E aí a gente teve, talvez, como os highlights aí a partir da década de 80, né, coisas que ainda começaram a ser feitas na década de 70, você teve as Voyagers, né, tanto a 1 quanto a 2, que foram duas sondas que os Estados Unidos mandou aí para os confins do sistema solar. Teve o telescópio Hubble, que foi colocado em órbita com problema no espelho, e aí um ônibus espacial conseguiu se aproximar dele, e astronautas fazendo caminhada espacial conseguiram ir lá e arrumar um satélite em órbita. Então, não é que a gente retrocedeu. Muitas pessoas se questionam, por que o homem foi para a Lua na década de 70 e depois não voltou mais, né? Porque a gente foi de 69 até 72. Basicamente porque era muito caro, tínhamos feito tudo o que queríamos fazer e a gente tinha novas ambições, né? E principalmente ambições científicas, como é o caso do Hubble e da Voyager, mas ambições tripuladas também. E aí, para entender como que era uma estadia prolongada no espaço, fazia muito mais sentido nesse primeiro momento de fazermos isso em órbita terrestre e não diretamente na Lua. E aí, nessa brincadeira toda, surgiu o maior projeto já feito no espaço, em questão de tamanho e custo, que é a Estação Espacial Internacional, feito aí por diversas nações. O Brasil era um dos signatários da Estação Espacial, mas infelizmente não entregamos o que estava prometido e fomos tirados aí da Estação Espacial. Mas hoje, por exemplo, a minha empresa trabalha basicamente com a Estação Espacial Internacional. A gente fornece meios logísticos de adentrar a Estação Espacial e fazer experimentos científicos lá. E a Estação Espacial ela foi, de certa forma, um êxito tecnológico, mas olhando pelo olhar da economia, foi um fracasso, né? Então, a ideia era de que, desde 2015, a Estação Espacial já gerasse oportunidades econômicas, comerciais suficientes para manter parte da operação, mas a gente nunca chegou nem perto disso, e tendo dito isso tudo, ela serviu também até como um ponto de reflexão muito grande de como as nações poderiam atuar junto à economia espacial num modo um pouco mais sustentável nesse viés da economia, né? Então, a Estação Espacial foi uma tragédia econômica, mas ela foi muito importante para a ideia científica e até a ideia de exploração espacial como um todo, né? E aí eu gosto muito de trazer esse exemplo aqui, não sei se todo mundo conhece, mas esse veículo que está na tela não é o ônibus espacial, na verdade ele é o Buran, ele é o ônibus espacial, assim chamado, da União Soviética. E aí por que eu quis trazer ele? Eu acho que ele é o melhor exemplo dessa necessidade de migração de modelos econômicos junto ao espaço. Então, antes do New Space, a gente tinha algo que a gente chamava de Legacy Space, algumas pessoas chamam de Old Space,
que é muito uma economia espacial baseada nas vontades governamentais, né? Então, ao invés de você tentar estabelecer um ecossistema econômico, né, com trocas sustentáveis de mão de obra, de atividades de serviço e tal, você usa do contribuinte público para estabelecer uma agenda de missões espaciais, onde o governo dita seus interesses. E isso acaba trazendo alguns erros crassos, né? Como foi o próprio caso da história econômica da estação espacial, mas eu diria que o Buran é um grande representante dessa história toda, porque a União Soviética, vendo que estava ficando para trás dos Estados Unidos, concluiu que precisava fazer um veículo parecido com o ônibus espacial. Se eles roubaram ou não o projeto, ninguém sabe ao certo, mas o projeto é realmente parecido com o ônibus espacial. Existem algumas diferenças em relação ao projeto. A que eu gosto de exemplificar sempre é que o ônibus espacial não funciona sem piloto e o Buran consegue decolar e pousar totalmente autônomo. Tanto que o voo inaugural dele foi feito de forma totalmente autônoma. Ele levantou o voo, chegou no espaço, retornou para a Terra e pousou numa pista de avião sem ter um piloto, né? E o Buran já fazia isso aí na década de 80. Mas o Buran, do mesmo forma que o ônibus espacial sofria, era um fracasso econômico também. Esses veículos não se pagam, eram veículos muito custosos, principalmente depois dos acidentes, né? Inicialmente da Challenger, em 1986, se não me falha a memória, e posteriormente da Columbia, aí já tardia, né? Já nos anos 2000, foram feitas muitas alterações no projeto do ônibus espacial, e o ônibus espacial custava 3 vezes mais caro do que o previsto inicialmente. E o projeto russo, né, do Buran, não era muito diferente. Ele foi desenhado para ser um pouco mais econômico do que ele era. Ele não era nem um pouco econômico. A União Soviética construiu, que eu saiba, 5 Burans, e aí só um voou uma única vez, e todos os restos ali ficaram em galpões espalhados na própria União Soviética. E vocês imaginam o rombo, né, o prejuízo que isso não deu no erário público soviético, e um dos motivos da quebra tão rápida do modelo econômico soviético veio por conta do gasto desenfreado na área espacial. E aí isso traz uma indagação muito grande dessa importância de você tornar tudo isso um pouco mais sustentável para ter essa sustentabilidade de longo prazo. Não adianta o governo ficar injetando um monte de dinheiro e aquilo não traz uma certa um lugar seguro para a economia, né? Aquilo não acaba se tornando um fardo para a economia. Então, os países começaram a perceber que isso deveria mudar, e foi onde veio essa ideia do nome New Space para confrontar o que vinha sendo feito historicamente desses programas espaciais baseados em agendas geopolíticas. E aí, dentro dessa história, também é engraçado entender que tudo isso contribuiu para um acesso ao espaço muito limitado a poucas nações. Então, quando você se questiona se o acesso ao espaço já foi democrático alguma vez ao longo das últimas décadas, você tem, dos 194 países do mundo, 72 países que dizem que fazem algum tipo de atividade espacial, né? Seja controlar um satélite, seja construir um satélite, ou mesmo tentar fazer lançadores espaciais, né? Então, menos da metade dos países do mundo tem algum tipo de conexão com o espaço. Desses 72, só 14 países conseguiram desenvolver veículos orbitadores, veículos que conseguem levar cargas para o espaço, e o Brasil não é um deles. Desses 14, só 6 possuem programas que a gente chama de programas completos, que são países que conseguem fazer sondas interplanetárias, dominaram, por exemplo, o ciclo de propulsão criogênica, que desenvolveram famílias completas de lançadores, que têm satélites de diversos portes. Então, são poucos países que têm essa liderança real aí, com programas espaciais completos. E de 6, apenas 3 países no mundo, China, Rússia e Estados Unidos, conseguem entregar voos tripulados hoje em dia. Então, veja, a história da astronáutica, até por conta da incipiente, aí, da dificuldade de fazer isso, nunca foi muito democrático para as nações do planeta, e a gente busca uma certa facilidade de acesso hoje em dia para novas nações, inclusive o Brasil, porque o Brasil, dentro dessa história toda, está só dentro do 72, porque a gente não tem nem capacidade de lançamento, muito menos programa completo,
e quiçá imaginar que a gente vai ter voo tripulado um dia. E aí, não podendo fazer parte desse grupo seleto, como que eu consigo ter acesso pleno ao espaço para usufruir dessa nova economia? E aí o New Space também é uma resposta para isso tudo. Então, qual que é a ideia principal do New Space? New Space são pessoas, organizações e negócios que tentam trabalhar para abrir essa fronteira do espaço para você conseguir estabelecer uma economia pujante, renovável e recorrente junto ao espaço. Então, a ideia da sustentabilidade econômica é muito importante na ideia do New Space. E aí, quando você vê os veículos, por exemplo, que a SpaceX faz, ou que a Blue Origin está tentando fazer, e satélites cada vez menores e tal, não é que veículos reutilizáveis ou satélites pequenos são New Space. Na verdade, eles são frutos da necessidade de tornar o ecossistema sustentável. Então, por que eu faço um veículo que é reutilizável? Não porque o veículo em si é a cara do New Space, mas porque, para atingir uma sustentabilidade econômica, eu tenho que pensar em novas tecnologias que permitam esse tipo de coisa acontecer. E isso acabou divergindo em veículos reutilizáveis e satélites de pequeno porte. Então o pessoal fala, CubeSat é New Space. Não, CubeSat é CubeSat. É um satélite pequeno, de proporções módicas, que serve bem para modelos de negócio que estão amparados pelo New Space. E isso é uma coisa que eu falo até na Agência Espacial Brasileira. Então o pessoal fala, a gente tem que ser New Space, então tem que fazer pequenos satélites e tentar fazer pequenos lançadores. Não. Se você quer ser New Space, você tem que repensar o modelo econômico junto ao espaço e não pensar na tecnologia em si. Então, as pessoas têm muita dificuldade em separar a tecnologia da economia, mas são coisas distintas que, claro, encontram sinergias ao longo da linha do tempo, mas que a gente tem abordagens diferentes para tratar diferentes assuntos. E o New Space é um modelo econômico e não um modelo tecnológico. Então, acho que isso aqui é muito importante da gente deixar fixado aí como aprendizado. Quem inaugurou, de fato, o New Space foi a SpaceX, em 2002. Foi a primeira empresa a conseguir colocar uma carga no espaço de maneira 100% privada. E aí, quando eu falo 100% privada, porque nesse momento, quando a SpaceX chegou lá, ela não tinha ajuda governamental ainda, ela veio conseguir ajuda governamental pós o primeiro voo de um Falcon 5, né, que era o veículo ali Falcon 1, que era o veículo que o Elon Musk colocou para chegar em órbita. E ali foi, de fato, a inauguração do que a gente reconhece como New Space. É ainda a principal empresa da área, a empresa mais conhecida. E ela começou a deixar para trás todos os players, né? Todas as empresas do Legacy. Como é o caso da Lockheed, como é o caso da Boeing, Raytheon, Northrop Grumman. Empresas super tradicionais americanas que por décadas e décadas e décadas dependeram de encomendas governamentais. Do dia para a noite apareceu um concorrente que tinha modelo próprio e não dependia só do governo, né? Então isso foi uma disrupção muito grande no modelo econômico espacial e a gente deve isso sim à SpaceX. Independente se gosta ou não aí do Elon Musk, a SpaceX tem uma história interessante e importante para a astronáutica e para o New Space. Quando a gente olha dentro dessa área econômica, sempre é bom a gente categorizar um pouquinho para entender como que a gente divide as coisas, né? E aí a primeira vertente a gente chama de espaço para a Terra, são atividades que são feitas no espaço e que fornecem uma entrega, né? Resolve uma dor de atividades do nosso cotidiano, de atividades que estão ocorrendo na Terra. E essas são, claro, as startups, as empresas que são mais palatáveis, mais tangíveis no sentido do entendimento comum. Assim, as pessoas conseguem usar um GPS, né? Então, todo mundo que usa Uber aí está usando GPS, o motorista está usando GPS, que só é possível por ter um sistema de satélites, uma constelação chamada GPS. Então, o sistema de geolocalização faz uso de uma tecnologia Space for Earth, que é essa primeira que eu estou trazendo para vocês. E aí tem um grupo de atividades que vai desde lançadores espaciais, satélites de comunicação, observação terrestre, posição, navegação e medição de tempo, que é a parte do que o GPS faz. Essa ideia do turismo espacial, que está bastante em voga, a gente vê crescendo bastante. Manufatura em órbita, então ainda não existe, mas vai existir em algum momento. A gente quer construir coisas em órbita e trazer de volta para a Terra. Tem toda a parte de pesquisa e desenvolvimento em microgravidade, então pesquisas que são feitas na estação espacial para usufruto de atividades do cotidiano. Então, o carro-chefe da estação espacial hoje
é a indústria farmacêutica, tem vários fármacos, né, vários medicamentos que são desenvolvidos na Estação Espacial Internacional, e também tem um modelo que a própria SpaceX vai tentar implementar, que é o transporte ponto a ponto, que é a ideia de você lançar foguete suborbital, que vai sair de Nova York e vai até o Tóquio, por exemplo, em questões de minutos. Então, isso é uma outra aplicação que as empresas de New Space estão interessadas, que são essas aplicações que resolvem problemas logísticos, né? Tem também a parte de Space for Space, então são atividades ainda muito incipientes, que a gente está começando a ver agora, mas na ideia de criar atividades que vão sustentar, vão apoiar esse ecossistema que vai se desenvolver no espaço, e não necessariamente na Terra. Então, você tem transporte e serviço em órbita. Então, imaginem vocês aí que a gente está colocando uma estação nos moldes da Estação Espacial Internacional na Lua, que é o Gateway, e aí a gente vai ter todo um ecossistema de empresas privadas fazendo transportes logísticos, né, de cargas para o Gateway, tanto da Terra para o Gateway como do Gateway para a Lua. Empresas que estão tentando desenvolver meios novos de propulsão para serem usados apenas no espaço, não necessariamente para tirar foguetes em órbita. Então, como é que eu uso água, por exemplo, se eu conseguir minerar água na Lua? Como é que eu consigo usar essa água depois para me locomover para Marte, por exemplo? Tem essas ideias todas de estação espacial, de moradia permanente, pessoas vivendo em estações espaciais com acesso cada vez mais de atividades variadas. Então, isso é uma coisa muito importante da gente pensar. Sempre que a gente pensa no futuro do espaço, a gente imagina que vamos levar boa parte do que a gente vê na economia terrestre para um dia a dia espacial. Então, se a gente tiver pessoas vivendo na Lua, por exemplo, por 20, 30 anos, a gente vai ter que se preocupar em produzir medicamentos, ter hospitais, ter educação, né, ter cerimônias de casamento, funerais. Então, imagine vocês que vai ter uma quantidade completa de problemáticas humanas que a gente tem na Terra, vão ter além da Terra, e aí, por conta disso, toda uma nova economia vai surgir, e é uma economia muito diversa. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também. Tem uma ideia da proteção do domínio espacial, e até nisso entra muito a Space Force, que foi a 4ª Força Americana criada, no sentido de proteger esses assets, né, esses todos bens comuns que vão ser utilizados no sistema solar, e os países estão preocupados com isso. Esses serviços de proteção de domínio espacial são considerados Space for Space. Hoje a gente fala muito de edge computing, né, nesse sentido de você ter uma quantidade de processamento sendo realizada pelas máquinas espalhadas ao redor, não só do mundo, mas também do universo. Então, hoje, só para exemplificar, quando um satélite tira uma foto, ele manda toda a foto de volta para a Terra para ser processada em Terra. Mas a gente vê que isso é muito custoso em questão de telecomunicação, em questão de energia, e até por conta disso, esse conceito do edge computing, de você ter cada vez mais computação sendo feita no espaço, e vocês pegam, por exemplo, tem uma empresa chamada Lone Star que está mandando o primeiro data center para ser instalado na superfície da Lua. Aí vocês podem perguntar, mas por que uma empresa quer mandar um data center para a Lua? Talvez nesse momento não faça sentido, mas vai ter um momento que a gente vai ter atividades computacionais suficientes para você ter que ter data center na Lua. Hoje eles estão vendendo muito essa ideia de você poder armazenar dados num local muito seguro, onde não vai ter acesso de hackers, por exemplo, que os caras não vão ter uma antena potente suficiente para fazer uso desses dados na Lua. Mas isso eu não acho que é forte o suficiente. Acho que o que é forte o suficiente é você pensar a longo prazo de que você vai estabelecer as mesmas atividades que você tem em Terra, vai estabelecer em outros locais do universo, e aí vai tornar o Space for Space no sentido de que você vai estar melhorando, fazendo uma atividade sua, vai estar melhorando uma outra atividade que está ocorrendo fora da Terra também. E tem essa problemática que muita gente já escutou falar, da remoção de lixo espacial, também é uma ideia de Space for Space que você está possibilitando de novas aventuras, aí, novos empreendimentos ocorrerem no espaço a partir do momento que você começa a limpar determinada área de debris, né, de dejetos espaciais. E aí, por último, você tem o Beyond Space, que é indo além da órbita terrestre, principalmente da órbita cislunar, que é essa órbita entre a Terra e a Lua. E aí, quando a gente fala de ter uma infraestrutura permanente na Lua, ter rovers na Lua, em Marte, em outras luas, planetas, tudo isso é o Beyond Space, que a gente chama. São coisas que vão demorar um pouco mais para acontecerem. Né? Você, por exemplo, tem um sistema de manufatura em Marte. Pô, isso não vai acontecer em menos de...
brincar de futurologia, mas não vai acontecer em menos de 50 anos, sabe? Então, o Beyond Space é o que entra nessas caixinhas de coisas que estão mais para o futuro ali, mas que a gente já está de olho e sabe que uma hora ou outra vai acontecer. Então, essa ideia de ter infraestrutura em outros planetas, de ter rovers se locomovendo, fontes de energia, como eu já falei para vocês, do Hélio 3, por exemplo, logística e manufatura em outros locais do universo, infraestrutura em Marte, e a mineração, né, dos asteroides, mineração de luas, de planetas e tal, tudo isso entra dentro da história do Beyond Space. E aí o primeiro case que eu queria falar para vocês, né, saindo um pouquinho do case da SpaceX, é de uma empresa da Califórnia chamada Planet, quando foi fundada chamava Planet Labs, na verdade tinha um outro nome, virou Planet Labs, depois atualmente vira só Planet. E é uma empresa que hoje ela teve um IPO, ela é de capital aberto já, e ela é uma empresa de imageamento terrestre utilizando satélites de pequena estatura. E aí você olha para outras empresas que já existiam com satélites que têm aí 50, 100 vezes o tamanho dos satélites da Planet. Então a Planet conseguiu inovar ao ponto de ser uma empresa sustentável, com um IPO super sadio, levantaram um bom dinheiro aí no IPO, porque as pessoas realmente acreditaram na ideia da Planet, e hoje ela se tornou aí um grande benchmark nessa área de imageamento terrestre, com uma gestão muito enxuta, né? Então, poucos funcionários, de uma maneira bem ágil aí de organização, fazendo uso de uma tecnologia super atual, né? De monitorização de satélites, possibilidades de você processar imagens com inteligência artificial e tal. Então, eles pegaram várias coisas que estavam em voga aí, e engenheiros da NASA, com algumas pessoas que estavam egressas ali da Universidade de Stanford, se uniram e criaram a Planet, que é um grande referencial hoje dentro do New Space. E falando um pouquinho mais dentro da economia, né, olhando os fatos econômicos da história do New Space como um todo, quando você olha, eu acho que esse aqui é um exemplo ótimo do que é o Legacy, do que é o New Space. Então, aqui na esquerda de vocês estão vendo SLS, que é o foguete que a NASA encomendou para empresas do Legacy Space, e na direita você tem o Starship, que é o foguete que a SpaceX vem desenvolvendo. Pra vocês terem uma ideia geral da coisa toda, o SLS deve ter custado aí em torno de, no mínimo, 10 vezes mais do que está custando a Starship, que é um veículo maior, mais potente, com capacidade de mais carga do que o próprio SLS. Então, veja, fazer as coisas no âmbito governamental, pelo menos na área espacial, nunca se demonstrou como otimizado para a parte econômica. Sempre o gasto é maior. A gente deve abdicar da Legacy e trabalhar só com a New Space? Não. É importante o governo garantir que tudo que está sendo feito de maneira privada também tenha um equivalente de maneira público, né, governamental, porque nunca se sabe o que vai acontecer com as empresas. Então é importante, numa área que é tão estratégica para os países, das entidades governamentais, como é o caso da NASA, continuar contratando suas próprias ferramentas. Mas os Estados Unidos não deve, e eu sei que faz pouco, impedir que a própria SpaceX, ou Blue Origin, ou qualquer outra empresa, Rocket Labs, possam caminhar com suas próprias pernas e trazerem soluções muito menos custosas do que as soluções estabelecidas pelos players convencionais. Então, eu acho que esse exemplo de 2 veículos que estão sendo desenvolvidos para entregarem resultados similares, né, de que é estabelecer a economia da Lua, a SpaceX demonstrou que ela tem um modelo muito mais sustentável do que os modelos tradicionais de encomenda de projetos. Outra coisa interessante é a parte do investimento em si. E aí aqui eu pulei propositalmente 2022, porque vinha crescendo num rampante muito alto os investimentos privados na área espacial, e aí 21 bateu 15 bilhões, e quando você olhava 20, estava em torno de 7. Então, mais do que dobrou de 20 para 21. Só que 21 foi muito atípico, né, por conta da pandemia e tal, que começou aí em 20,
E o mercado até hoje ainda não se recuperou. Então, quando você olha os números de 22, se não me falha a memória, está aí na casa dos 6, 5 bilhões. Então, teve uma redução drástica de 21 para 22, mas eu acho que foi contaminado aí pela questão da pandemia. A questão da Bolsa de Valores americana estava muito cética com muitas coisas, acabou impactando bastante a economia espacial, mas eu não acho que é uma reversão de tendência que vinha ocorrendo já desde 2005, 2006. Então, a área de investimento em startups espaciais só cresceu ao longo da década, mas claramente a boa parte desse investimento é aportado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o grande captador de investimentos da área espacial. Você tem investidores do mundo inteiro levando dinheiro para empresas que estão sediadas nos Estados Unidos, e a América Latina não representa, se não me engano, nem 6% da economia espacial nesse sentido. É muito pequeno, muito incipiente ainda. Aqui vocês estão vendo até o logo da Axiom Space. É uma empresa que está se propondo a ter uma estação espacial privada e levar hóspedes. E os caras levantaram já um dinheirão, já estão com o módulo deles instalado na Estação Espacial Internacional, e eles levantaram um bom dinheiro aí com capital privado. Quando você olha modelos de captação, existem modelos distintos, né? Então, quando você se torna um empreendedor, se você vai atuar na área espacial, você tem que entender da onde que você consegue dinheiro para fazer tudo isso acontecer, né? Porque você colocar um plano de negócio, né, estabelecer lá um canvas com um monte de requisitos e tal, mas no fim do dia você não tem uma maneira de pagar aquilo que você está se propondo, infelizmente a tua startup não vai sair do papel, né? Você tem essa dependência financeira para as coisas acontecerem, e por mais orgânico que seja o crescimento de uma startup, algum tipo de injeção financeira sempre vai ter, seja familiares, amigos ou fundos estruturados que vão investir nessas startups. Mas quando a gente olha modelos de captação para a área espacial, você tem essas encomendas tecnológicas governamentais. E isso é muito comum no Brasil, inclusive, que são os editais que abrem e você tem direito de ir lá como empresa e colocar uma proposta sua e, eventualmente, ganhar um montante financeiro que possibilita você a começar a desenvolver seu próprio modelo de negócio. Existem, claro, bolsas, editais de pesquisa e programas de incentivo governamental que você pode aplicar de maneira direta. Isso também acaba ajudando, muitas vezes, a estabelecer uma startup no Brasil. Então, você vê muitos empreendedores aí com uma bolsa PIP em São Paulo, por exemplo, né, uma bolsa dada pela Fundação de Apoio à Pesquisa aqui de São Paulo. Você tem bolsas do CNPq, você tem bolsas de outras entidades que permitem você, eventualmente, começar uma empresa própria. Quando você vai para um modelo mais tradicional, você tem os investimentos tradicionais, seja através de anjos, venture capital, private equity. Então, você tem diferentes meios de levantar dinheiro com capital privado, e um meio atual aí que levantou bastante dinheiro nos últimos anos são as SPACs, vou falar um pouquinho mais dela, e as empresas que se tornam de empresas de capital aberta, o que a gente chama o processo de IPO, né? E aí, por último, existem hoje modelos alternativos também, a gente vem testando, então, tentar levantar dinheiro com blockchain, com crowdfunding, filantropia ou patrocínio. Eu mesmo já levantei dinheiro no Brasil, eu acho que das 4 formas, acho que só crowdfunding eu nunca fiz, mas eu já tentei fazer uma venda de experiências atreladas a criptomoedas, eu já trabalhei com filantropos e já tive patrocínio de empresas que me ajudavam a fazer alguns projetos espaciais no Brasil. Então, acaba que é possível, mas é sempre um caminho muito cansativo, né? Porque demanda muito esforço para você convencer essas pessoas que não estão necessariamente vendo dinheiro na luz no fim do túnel, né? Mas é possível. E aí, o grande questão dessa história toda é que tudo isso que eu estou conversando aqui com vocês tem uma sustentabilidade econômica, né? Que é um termo que eu já citei várias vezes aqui com vocês hoje, mas agora um slide dedicado para eles, para demonstrar que a importância de você ter uma sustentabilidade econômica é talvez primordial para o sucesso do New Space. Hoje, boa parte da economia é dependente ainda de agenda governamental. A gente não fez essa transição por completo, mas estamos tentando, né? A ideia é que uma hora chegue lá e hoje as startups, quando você monta um modelo de negócio dentro da economia espacial, não é muito diferente do que você focar em qualquer outro nicho
seja uma fintech, edtech, biotech, qualquer coisa, você vai estar sempre buscando recorrência e uma economia de médio prazo, né? E a área espacial não tem por que ser diferente. Então, você buscar a economia junto à ideia da sustentabilidade econômica é primordial nesse novo momento da astronáutica, né? Vamos assim dizer. E os últimos anos acabou criando algumas aberrações na área espacial. Muita gente levantou dinheiro, porque estava uma época fácil de levantar dinheiro, e trouxe situações que hoje todo mundo olha com um olhar muito cético. E hoje não está tão fácil assim de levantar dinheiro nessa área espacial. Mas essa bolha está sofrendo uma inflexão nesse momento. A gente está vendo um esvaziamento dessa bolha de startups com modelos de negócio questionável. E o que está ficando como tendência é o que a gente chama de Space for People, no sentido de startups que trazem uma resposta à dor, né, de algum nicho da sociedade. Então, quando a gente consegue demonstrar que a tecnologia espacial aplicada está trazendo benefício para o nosso dia a dia, aí fica mais fácil a gente convencer investidores a aportar dinheiro na nossa iniciativa. Mas nem sempre é muito trivial fazer isso, e até pelo fato de que pessoas que atuam na área espacial são pessoas normalmente apaixonadas pelo que fazem, parece que elas não querem dedicar muito tempo no poder de convencer os investidores da importância de você ter esse tipo de economia voltada também para resolver, né, problemáticas do dia a dia. Então, tenho sempre isso em mente, principalmente para quem está no Brasil, que não adianta pensar em ideias muito mirabolantes, que se não criar algum tipo de fórmula cativante nos investidores, você não vai conseguir levantar dinheiro e você nunca vai conseguir fazer a sua ideia mirabolante sair do papel. Então, muitas vezes é bom retroceder e repensar o modelo de negócio que você está pensando para algo palpável por um investidor comum, porque basicamente é isso que você vai viver no Brasil, principalmente. Você não tem investidores especializados na área espacial, você vai conversar com investidores comuns e ele vai esperar um discurso, né, um pitch ali para ele, dentro do que ele já está acostumado a escutar. Então, não adianta vir falar de paixão, de incrível, de como é legal, que o investidor serial, né, o cara que está acostumado a investir não está nem um pouco se importando com essas paixões dos entusiastas espaciais. Então, você tem que ter um poder de convencimento muito grande que demonstre que aquilo traz um retorno positivo para a sociedade como um todo. E aí eu queria falar um pouquinho da SPAC, né, que foi um método, ele não é um método recente, mas é um método que foi muito utilizado recentemente, que é essa ideia de você criar uma empresa, vamos chamar empresa fantasma, onde ela é gerida por um fundo profissional, então você tem ali pessoas que sabem gerir empresas e estão tomando conta dessa empresa fantasma, eles sinalizam qual que é a área que essa empresa fantasma vai atuar, e aí o mercado dá um cheque em branco para essas empresas que estão sendo criadas naquele momento para comprar, como se fosse um IPO. A empresa já começa com capital aberto ali, sendo comprada por pessoas que, baseadas no tipo de segmento, né? Então, vamos dizer, área espacial, por exemplo, e no grupo gestor que está sendo elencado para gerir a iniciativa, eles acham que é uma boa aposta dar esse cheque em branco. E aí a Momentos, por exemplo, que é uma empresa que tinha um modelo de negócio interessantíssimo, fez uma SPAC, levantou mais de $1 bilhão e não conseguiu entregar o que prometeu, teve diversos problemas, e o case da própria Momentos é um case ótimo para a gente entender a derrocata aí, porque que deu errado essa ideia das SPACs, e hoje a gente quase não escuta mais falar um negócio que estava super em alta 2 anos atrás. Só para tentar passar um pouquinho rápido sobre a história da Momentos, o grande problema da Momentos era que o fundador da Momentos era russo. E aí, quando eles receberam o cheque do mercado de capital, o governo americano travou e falou: a gente não pode dar um cheque para uma startup que está sendo fundada por um russo nos Estados Unidos. E aí teve essa problemática grande e cancelaram a SPAC da Momentos, e ela teve que reformular a SPAC e acabou levantando dinheiro que foi tipo 1/4 do valor inicial. Aqui tem um pouquinho a carinha da Momentos. Para quem não sabe o que a Momentos faz, ela construiu uma carreta espacial, um Space Tug, eu não sei uma tradução melhor para isso, na ideia de distribuir satélites em diferentes órbitas.
Então, ela é lançada no espaço por um foguete, sei lá, da SpaceX, e ela tem uma propulsão própria, baseada em água, que consegue mudar a órbita que foi lançada e distribuir os satélites em órbitas diferentes. E o próprio Eduardo já trabalhou com CubeSats. Uma das grandes dificuldades para quem faz CubeSat é descobrir um voo que vai para a direção da órbita correta que você precisa para o CubeSat. Porque um lançamento espacial nunca vai ser dedicado para um CubeSat. O CubeSat é algo muito pequeno, então não tem nem massa suficiente para mover economicamente um lançamento. E aí a Momentos faz isso, ela era uma carretinha que distribuía CubeSats, os satélites até de um porte um pouquinho maior, e era uma ideia genial, muito bem feita, olhando pelo viés tecnológico, mas que se embananou no viés legal da coisa, né? Então vocês veem aí que a parte jurídica, né, a parte do direito espacial e toda a parte de jurisdição dos Estados Unidos, de você entender o país que você está atuando, é importantíssimo para você poder propor uma startup que vai atuar de uma maneira tão disruptiva como era a ideia da Momentos. E ainda existe a Momentos, mas hoje em dia ela se tornou uma poeira perto do que ela poderia ter sido. E aí, para finalizar aqui já na reta final, eu queria falar um pouquinho sobre o futuro. E tivemos aí na década de 60, 70 a missão Apollo, agora a gente está com a missão Artemis, que é até um contraponto, não só no nome, né, pelo fato da Artemis ser uma irmã de Apollo e ser um nome feminino frente ao nome masculino, mas também na ideia de que a gente saiu da ideia de explorar a Lua para uma ideia nova de colonizar, no sentido de ter sempre uma permanência daqui para frente, provavelmente aí de 26, 27 para até os fins do tempo, sempre ter uma permanência da humanidade na Lua. Então esse talvez vai ser o maior legado da Artemis, como a primeira missão que tornou a permanência humana na Lua permanência permanente, né? Então, um pleonasmo aí, mas é isso. A ideia é que fique para sempre. E aí a pergunta tá, mas é legal, mas o que a gente está indo fazer na Lua? Por que vai se gastar dinheiro para deixar pessoas permanentes na Lua? E aí o primeiro tem uma quantidade grandiosa de serviços em órbita que a gente quer fornecer na Lua, desde estações espaciais, telecomunicação, possibilidade de lançar não só satélites, mas foguetes para outros planetas. Então, a gente quer, por exemplo, pensar na possibilidade de ir para Marte, levando boa parte do necessário sendo feito na Lua e usando a Lua como plataforma, como trampolim orbital. Então, existem aí serviços em órbita da Lua que são de interesses diversos, e isso tem movimentado várias startups. Então, esse já é um primeiro motivo do porquê que as startups estão tão interessadas na Lua. Tem uma parte de ciência em solo, a gente fez uma quantidade significante de ciência na missão Apollo, mas hoje, com o desenvolvimento de novas ferramentas, com novas tecnologias, tem uma quantidade muito maior de ciência que a gente quer executar na Lua ainda. Então, as startups hoje buscam também criar modelos de rovers, de veículos que vão pousar na Lua para satisfazer a necessidade acadêmica, né, da ciência em solo. Fora isso, tem ideia de exploração de recursos. Quando eu falo de explorar recurso, tem o Hélio 3, que eu já falei para vocês. A Lua tem um monte de minério, cada cratera lunar que vocês veem foi o impacto de um asteroide. Se vocês lembrarem, lá no começo da palestra, eu falei que os asteroides eram corpos metálicos, e esses corpos metálicos estão, alguns deles aí, em crateras lunares. Então, você minerar uma cratera, eventualmente você vai achar platina, que é um material super valioso, e vai ter em abundância dentro de uma cratera, porque um asteroide inteiro de platina impactou naquela cratera, por exemplo. Outra coisa que a gente quer minerar na Lua é a água. A gente tem hoje já sabe que a gente tem uma quantidade impressionante de gelo na Lua, principalmente na calota polar, né, no polo sul da Lua, e a gente quer, de alguma forma, minerar essa água, porque a água tem usos diversos no espaço, e ela é, sim, um material muito valioso. Tem a ideia do Gateway Lunar. O Lunar Gateway é essa estação que é internacional também, são vários países que estão se propondo a fazer uma estação espacial permanente na órbita lunar, e aí, por conta disso, você tem um monte de startups começando a pensar em como é que vai fazer a logística, como é que vai desenvolver a comida, como é que vai desenvolver fármacos. Então, imagine vocês que uma pessoa que vai estar vivendo no Gateway não vai ter acesso fácil à Terra. É uma viagem da Terra até a Lua, demora aí de 2 a 3 dias. Então, dependendo da doença ou, sei lá, da falta de alimento, o cara vai ter que se virar de outras formas
Então é importante a gente ter uma cadeia logística bem implementada, e o Gateway é parte disso, e as startups hoje já pensam em como implementar uma cadeia logística que auxilie o Gateway na função dela. E aí a ideia principal é como tornar isso sustentável, que é algo que eu já vinha falando desde o começo, mas essa pergunta tem que ser respondida. Então, primeiro é trazendo esse conceito do New Space, né, da sustentabilidade econômica através de modelos de gestão enxuta, baseado em novas tecnologias e que busquem a recorrência de serviços ou de vendas de produto. Então, ter uma startup espacial não é muito diferente do que ter uma startup de qualquer outro nicho. Já passei por isso, né, já falei com isso sobre vocês hoje, e o New Space é uma resposta de como tornar tudo isso sustentável. Fora isso, tem essa ideia da indústria diversa. Então, pensar que daqui a talvez 20 anos, várias atividades vão estar ocorrendo na Lua, e aí, por exemplo, se eu for plantar algo na Lua, eu vou precisar desenvolver uma semente especial para isso. E isso pode ser feito aí por startups. Então, tem uma quantidade nova de startups surgindo, pensando em quais são os leques de opções de coisas que vão ocorrer na Lua e como que eu consigo me conectar a eles. E isso é bacana, porque como isso está a médio e longo prazo, dá a chance de startup do mundo inteiro começar a pensar nesse tipo de coisa. Fora isso, tem uma ideia da logística do sistema solar como um todo. A Lua vai acabar se tornando um entreposto muito importante para uma cadeia logística. Então, a gente está indo para a Lua também para usar ela como trampolim para acessar outras partes do universo, principalmente aí do sistema solar. E aí, a última pergunta, só para finalizar, por que o Brasil deve participar disso? Né? Um Brasil aí que tem tantos problemas sociais e de outras ordens, por que a gente deveria se meter numa economia lunar? Primeiro que existe um porquê geopolítico, e eu sempre gosto muito de mostrar a base do Polo Sul, né, do continente antártico que a gente tem, que ela está lá não só por motivos científicos, mas também por motivos de geopolítica. Então, se eu quero ser um ente ativo na discussão de uso dos recursos dos polos, né, do planeta, eu preciso ter meu pé fincado por lá. Então, boa parte do porquê que a gente faz atividades no Polo Sul, que também é muito caro, é para a gente poder discutir de igual para igual na geopolítica internacional. E a Lua pode trazer um conceito muito interessante, parecido, de que se você quer falar de recursos lunares, você com certeza tem que ter algum tipo de atividade por lá. Hein? Se você não tiver, tua voz não vai ser escutada, não vai ser ativa. E isso, se o Brasil tem interesse em acessar futuramente uma economia brutal que vai surgir na Lua e no sistema solar como um todo, é importante a gente começar a fazer parte disso desde já. Fora isso, tem uma ideia da indústria aeroespacial, que é uma indústria super qualificada, que dá um retorno muito grande para a sociedade, e chegar na Lua não é fácil. Então, isso vai demandar um amadurecimento muito grande da indústria aeroespacial brasileira. E isso pode ser um interesse importante para o governo brasileiro em executar uma missão lunar brasileira para ajudar a adequar as indústrias que possuímos hoje na área espacial para um novo momento da economia espacial. Tem uma parte da economia espacial como um todo, então ir para a Lua vai estar qualificando a gente para participar de uma economia marciana, está mostrando que a gente é capaz, inclusive, de fazer economias mais próximas da Terra, de economia de órbita baixa, órbita média, órbita geoestacionária. Então, sempre é importante você gabaritar todas as frentes da equação para que você demonstre a sua possibilidade de atuação em outras frentes dentro da economia espacial. Tem uma parte da promoção da ciência por si só. A ciência, a entidade ciência tem muita dificuldade de ser feito ali a divulgação da importância dela. E aí, quando você coloca um projeto espacial com um viés de algo incrível, né? Por exemplo, uma missão brasileira para a Lua, acaba chamando a atenção das pessoas e criando esse vínculo com a ciência, possibilitando a educação e divulgação científica. Então, muitas vezes a gente faz missões espaciais também para criar esse outreach, que a gente chama, né, que é a divulgação da ciência. E irmos para a Lua é uma empreitada muito importante, muito forte para reconhecimento da possibilidade nossa como nação. Né? Até a frase do Kennedy de por que a gente vai para a Lua, não porque é fácil, mas porque é difícil, e essa é a melhor maneira que a gente tem para medir nossas próprias habilidades. Essa frase é muito bacana, porque demonstra que você participar de coisas maiores possibilita o país a não só se adequar na necessidade, mas também demonstrar para os outros países das capacidades e gera valor para uma cadeia inteira de produção a partir do momento que você mostra qual que é a capacidade do seu país.
E tem uma questão também educacional, né? Você inspirar para um futuro, para uma nova geração. E aí o Brasil fazer parte de uma missão Artemis acaba trazendo um fio de esperança para uma nova geração de se interessar por isso e querer cursar engenharia aeroespacial, por exemplo, porque quando era criança viu o Brasil fazendo parte de uma economia lunar. Tá? Então, até nesse conceito da continuidade como um todo, é importante a gente imaginar que o espaço tem uma força inerente muito grande dessa temática da ciência, do porquê fazer ciência, porque que é incrível e qual que é a importância de passar isso para frente. E aí agora só mostrar um pouquinho sobre o último case, que é a missão lunar brasileira, a Garateia, e aqui é onde eu entro, né, onde que eu faço coisas reais aqui no Brasil. A gente criou ano passado um modelo econômico brasileiro chamado Brasil 200, que é um modelo onde a gente pretendia, até por conta da celebração dos 200 anos da independência, achar um modo onde o Brasil conseguisse executar missões lunares com o ensejo de ter uma economia sustentável. E aí a gente começou a se propor e se perguntar, né, quando a gente fala a gente, porque é um grupo de brasileiros atuantes na área espacial que vem desenvolvendo isso, de como que a gente poderia participar desse grande salto da humanidade, que é a economia cislunar, esse acesso à Lua, como conseguiria participar disso de maneira recorrente, né, do que o Brasil conseguisse ir até a Lua e continuasse fazendo parte disso. E a gente tem uma ideia, uma sugestão de anualmente, gradualmente, desenvolver missões lunares, e a gente propôs um roadmap para isso, e por incrível que pareça, estamos cumprindo já o primeiro ano, que é o 23, que a gente propôs colocar uma bandeira brasileira pixelada na Lua, né? É um arquivo digital, mas a gente está mandando 100 megabytes para um data center que vai ser instalado na Lua, e aí essa bandeira tem um rosto de brasileiros. Esses brasileiros participaram de uma campanha que a gente fez, então eles, para colocarem o rosto deles lá, eles tiveram que pagar um FII, um percentual, nada muito caro, mas que garantiu que a gente conseguisse executar já o primeiro ano de colocar 100 megabytes na superfície da Lua. Não é uma coisa física, é uma coisa digital, mas foi algo que pelo menos motivou a gente agora a querer continuar para o segundo ano, que já é algo físico, e a gente pretende colocar um satélite em órbita baixa terrestre, mas um satélite para testar tecnologias que querem ser enviados para a Lua. A gente vem fazendo alguns projetos junto ao ITA, temos alguns projetos de cunho 100% privado, mas estamos bem focados na ideia de que queremos testar algumas tecnologias que a gente gostaria de mandar para a Lua, mas gostaríamos de testar isso em órbita baixa, e a gente pretende mandar ano que vem. Não sei se vai ser possível ou não, a gente já vem trabalhando no projeto, mas eu acho que deveríamos estar em algumas etapas um pouquinho mais avançadas nesse momento para garantir o voo para o ano que vem. Mas se não ocorrer em 24, que ocorre em 25, a importância é que a gente sabe que está dando continuidade para a coisa como um todo. Aí, em 25, a gente queria entrar num voo que vai para a superfície lunar e colocar um primeiro experimento brasileiro na Lua, embarcado num rover que vai pousar na Lua. E 26, colocar um satélite brasileiro, que é a Garateia, ao redor da Lua, com um projeto de astrobiologia, né? Um projeto para testar alguns conceitos da vida. E a gente vem trabalhando já esse conceito faz um tempo, e a Garateia foi qualificada aí pela Agência Espacial Brasileira como um dos projetos brasileiros junto à Lua. Hoje a gente tem 2 projetos de satélites, que é o Selenita, um satélite do ITA, e a Garateia, que é satélite privado, onde eu sou responsável por boa parte da missão. E a Embrapa vem desenvolvendo conceitos de fazenda renovável, fazenda verde, para ser plantada na Lua, para dar chance da humanidade ter acesso não só a comida, mas também biomassa e outras coisas. Então a gente tem essas 3 frentes trabalhando no Brasil hoje em dia com o conceito da economia cislunar, e eu tenho orgulho de falar que uma das frentes sou eu que comecei e venho tocando desde 2014, 2015 aqui no Brasil, que é a Missão Garateia. E a gente está muito preocupado nessa ideia do clima espacial, que é essa ideia de conseguir medir com aparatos passivos e aparatos biológicos toda a influência do clima espacial no entorno lunar. Então, se a gente quer colocar pessoas vivendo permanentemente na Lua, a gente tem que conseguir mapear todo o ambiente lunar, que é muito agressivo. E aí a gente tem proposto isso para a Artemis, para a gente ser essa parte também participante da Artemis, como uma missão que vai ajudar a fazer essa medição do clima espacial. Tanto o Selenita como o Garateia, as 2 missões trabalham, de certa forma, com o clima espacial.
Selenita faz a medição real ali do ambiente com sensores e a Garateia faz, de certa forma, a mesma medição, mas com elementos biológicos, né? A gente quer testar algumas bactérias, superbactérias ao redor da Lua e descobrir como, não só se elas vivem, mas quais são os mecanismos que tornam essa vida dela lá possível. E hoje a gente vem buscando fundos para fazer tudo isso acontecer. A gente vendeu esses tokens, né, que estavam correlacionados com a ideia de colocar a face nas bandeiras. A gente já trabalhou com alguns patrocínios, tive patrocínio da Braskem, patrocínio da TIM, permitiu a gente fazer algumas atividades espaciais no Brasil, e a gente vem conversando com alguns fundos também, e alguns fundos governamentais também, para fazer esse tipo de coisa acontecer. Então, isso criou aí um roadmap para os próximos anos. A gente vem trabalhando nesses conceitos graduais de dificuldade e incrementais ano a ano do que a gente vem fazendo junto ao espaço. E a gente chama esse modelo econômico que a gente montou de Brasil 200, mas está tudo muito voltado no entorno da Garateia, né? Da ideia da Garateia de mandar um satélite para a Lua. E essa foi a minha apresentação. Eu tenho um site que é o astrolucas.com, tem um site da empresa que é o Airvantes. Airvantes é a minha empresa de logística espacial. Quem quiser bater um papo pode falar no meu e-mail, lucas@airvantes.com, ou pode me acessar também no Instagram, no Astro Lucas Fonseca. Dá para falar por lá também, estou sempre disponível. E quem quiser dar uma olhada no que a Garateia faz, eu tenho o institutogarateia.com, e a página lá conta um pouquinho do que a gente vem fazendo aí. Então, essa foi a apresentação, foi um geral. Acho que a gente tem um tempozinho ainda para perguntas e respostas, mas agora eu vou ficar mais aqui na ideia de responder eventuais dúvidas que vocês tenham. Certo. Certo. Obrigado, Lucas, aí pela tua palestra. Foi incrível repassar essa experiência aí para a gente, né? Muito legal mesmo. Tu saiu do Brasil, ficou bastante tempo lá fora, agora voltou, né? Tem empresa, então, assim, parece tu transitou pelo meio acadêmico, empresa, né? Então, eu acho que, assim, consegue ter uma visão geral da situação, né? Que eu acho que acaba contribuindo bastante para construir roadmaps como esse que vocês construíram aí do Brasil 200. Muito legal. Alguém tem alguma pergunta inicialmente para fazer? Usualmente os empreendedores, assim como imagino todas as startups do gênero espacial, elas identificam uma lacuna, um gap, e oferecem uma solução para o mercado. Como desenvolver uma metodologia para identificar essas lacunas? Essa metodologia, a gente tem as metodologias que foram muito testadas no Vale do Silício, mas mesmo com essas metodologias todas, 90% das startups falham, né? A principal maneira de você testar o mercado é o que a gente chama de MVP, que é o mínimo produto viável. Então, qual que é a ideia principal de quando eu vou empreender? Qual que é o produto que eu vou ter a menor quantidade possível de features que vai trazer algum tipo de valor para um mercado potencial cliente? Então, vamos pensar alguma coisa aqui. Eu vou fazer um satélite que vai tirar foto em 30 bandas diferentes da Terra, porque isso vai trazer uma nova vantagem competitiva, e vai demorar 15 anos para chegar nesse nível de amadurecimento. Você não consegue bater na porta de investidor e falar, vou demorar 15 anos para entregar isso. Então, normalmente o que a gente faz é você fazer algo muito mais simples, máximo possível, mas que traga alguma coisa que alguém pagaria por aquilo. Então, a ideia principal do MVP é essa. É como que eu consigo, dentro de uma ideia que eu estou tendo, né, de valores, criar um conjunto de requisitos que entregam um mínimo de features, um mínimo de habilidades ali que o meu produto consegue entregar, mas que já vai gerar interesse num possível comprador. Porque essa é a melhor maneira de você medir se aquilo que você está fazendo tem valor ou não, é testando o mercado. Historicamente, como é que as empresas testavam? Elas contratavam empresas de pesquisa de mercado, a empresa ia lá com uma prancheta, ficava entrevistando 30 mil pessoas para entender o que as pessoas pensam ou deixam de pensar, para tentar dar uma visão um pouco mais assertiva para as empresas
e mesmo assim a empresa errava muitas vezes no lançamento de produto. Hoje, quando você vai fazer o lançamento de produto, você vai fazer um teste de produto antes nas pessoas. Então, você vai fazer um MVP, um produto super resumido, e você vai entender se as pessoas realmente estão a fim de comprar aquilo ou não. Essa é a melhor maneira de você validar seu mercado, é descobrir se as pessoas querem validar aquilo ou não. Tem um livro que chama Os 4 Passos da Epifania. É um livro de um autor chamado Steven. Deixa eu ver, vou até olhar aqui. Board Steps. E esse livro, Steven Blank, ele é um livro muito bacana de ler. Eu não acho que ele é a resposta para tudo, mas ele passa muito bem esse conceito da urgência de você testar o mercado, antes de tudo. De você ter um MVP, de você reduzir o máximo possível as complexidades do seu produto para você testar. Uma vez que você testou, ao longo do tempo você vai somando novas habilidades para o produto, novas features. Mas sempre se questionando se o mercado demanda aquelas features. Porque às vezes você coloca uma coisa que o mercado não demanda, que você acha incrível, mas só você acha incrível, só você e seu grupo de amigos acham incríveis. E aí, no fim das contas, não tem aceitação de mercado. Então, por isso que é sempre importante de testar barato, rápido, da maneira mais fácil possível, para você ter certeza que o mercado tem a absorção daquilo. Legal. Considerando o cenário aeroespacial global, quais vantagens de escolher o Brasil para empreender? Cara, essa pergunta, assim, a gente poderia falar que a base de Alcântara, por exemplo, de saber que a gente tem uma base que poderia suprir alguns déficits que a gente tem histórico, porque a gente está para trás do resto do mundo. E aí o fato de ter uma base bem localizada poderia ser uma vantagem competitiva. Mas eu não vou vender essa ideia porque a Alcântara nunca saiu do papel. Ela ainda é uma base que está presa em problemas burocráticos. O que eu acho que o Brasil é bom, que eu acho que é um diferencial competitivo. Mas aí não é só para a área espacial, aí vale para tudo. É serviço. Né? Então, quando a gente pensa em startup, muitas vezes a gente fica preso na ideia de ter produtos físicos. Mas muitas vezes eu não preciso pensar em manufatura, eu não preciso pensar em indústria, eu posso ficar preso só na ideia de prover serviços. Hoje você tem várias empresas que, por exemplo, provêm imagens satelitais. O problema não está no hardware mais. Eu tenho já empresas fornecendo imagens. O problema hoje é você conseguir conectar essas imagens com usuários. Então você pega a Planet, por exemplo, a Planet não tem na manga dela a solução para o cara que planta coco na Bahia, por exemplo. Então você pode fazer uma startup sua, que você sabendo o potencial da ferramenta que existe, você conseguir criar uma interface de serviços, onde você venda um serviço, que pode ser um serviço de consultoria, pode ser um serviço só de alertas, pode ser um serviço de aprimoramento, de plantio, várias coisas que você pode vender baseado numa infraestrutura espacial. Então, qualquer coisa que você faça que esteja baseado numa infra que está no espaço, você não precisa você prover a infra. Você já faz parte do New Space. E por que eu acho que o Brasil é muito bom para serviços? Primeiro que a mão de obra brasileira ela é barata se você for comparar com Europa e Estados Unidos e China. China hoje em dia está bem caro produzir coisas lá. A gente tem uma posição privilegiada, porque se você for olhar em questão de fuso horário, a gente está no meio da Europa e no meio dos Estados Unidos. Então, qualquer reunião que um cara na Índia vai fazer com os Estados Unidos, a gente está em horário de expediente no Brasil e o indiano não está. Então, você imagina que hoje você tem toda uma estrutura de serviços na Índia em fuso horários malucos. E no Brasil não necessariamente teria isso. Outra coisa muito interessante é que a gente, em questão cultural, é muito mais próximo da Europa e dos Estados Unidos do que a Índia é. Então, quando você olha para tudo isso que a Índia faz de serviços em IT, por exemplo, né, em computação, em qualquer outra coisa, o Brasil poderia ser líder disso há muito tempo. E aí não foi uma escolha do país, até porque a indústria brasileira sempre foi muito mais forte do que serviço no Brasil, então o lobby sempre é muito preso na indústria, mas na área espacial é tão incipiente ainda que eu sempre recomendo vocês olharem a ideia de serviços antes de olhar a ideia de hardware. E aí tentar entender tudo que está sendo ofertado no mundo inteiro
olhar para a realidade brasileira e falar, pô, o que eu posso começar como diferencial aqui com serviços ofertados lá fora, mas que eu consigo agregar alguma coisa nessa cadeia de valor. E aí começar, claro, testar o mercado brasileiro, porque é um ótimo mercado a ser testado, mas o mercado de New Space sempre é global. Então não fique muito preso na ideia de que você só vai servir para o mercado brasileiro. Pense já o que dá para fazer com o meu expertise brasileiro, talvez agricultura, óleo e gás, logística, porque o Brasil tem um mercado logístico desenvolvido. Como é que eu consigo trazer uma expertise do Brasil para agregar na cadeia de valor de serviços que estão sendo prestados no âmbito espacial em outros locais do mundo? Então, eu gosto muito de falar que talvez um diferencial competitivo para o Brasil seja a estrutura de serviços, e eu acho que ela se encaixa também dentro da área espacial. Muito bem. Quanto à implementação da tecnologia blockchain, no sentido de processamento descentralizado, que a gente sabe que oferece muito na questão de segurança e também aumenta a capacidade de processamento. Dentro do programa que você está imerso, você vê alguma possibilidade de aplicação imediata nisso? Dentro do programa que eu estou imerso, o que eu tentei de usar de blockchain foi só para ativo digital, né? Que a gente queria ter um jeito de rastrear ativo digital e a gente usava a blockchain para contrato inteligente, basicamente. Mas existem blockchain, você tem, até por conta dos contratos inteligentes, a quantidade de aplicação é imensurável, né? E aí hoje você tem blockchains já desenvolvidas para fins espaciais. Tem uma que chama Space Chain, por exemplo, que é uma moeda que foi lançada, eu não lembro se é Hong Kong, eu não lembro exatamente onde foi, mas que está em um monte de americano envolvido, que eles tentam usar a blockchain como base para distribuir serviços espaciais, por exemplo, né? E, além disso, tem outras moedas que estão sendo desenvolvidas para desenvolver missões espaciais. Você teve NFTs que foram gerados na Estação Espacial Internacional. Então, o pessoal vem meio que tentando ali ver como é que você consegue fazer encontrar sinergia entre esses dois mundos que estão em ascensão. Mas ainda muito incipiente ainda. Isso tudo é em cima da blockchain da Ethereum, agora recentemente da RGB, uma blockchain própria para promover o processamento, por consequência a recompensa, né, dos players. Você acha que é algo viável? Tem um carro, acabou de despertar um alarme aqui na minha janela, mas eu acho que é viável, sim, mas muitas vezes, assim, tá tão cheio de solução no mercado hoje que o pessoal normalmente, pelo menos nessa área espacial, está indo em algum tipo de blockchain já estabelecido, seja Ethereum e tal, para encurtar caminho, né? Eu não sei se pensar em desenvolver alguma coisa do zero, se faz sentido. Eu já tive esse tipo de discussão com sócios que eu tive. Eu tive uma empresa de blockchain ligadas a dados espaciais. Eu tive por alguns anos, inclusive, e a gente sempre olhava em qual que era o melhor modelo de tecnologia a ser implementado. E a gente sempre voltava na ideia inicial de que talvez ir para um Ethereum, por exemplo, baseado em contratos inteligentes, já era suficiente para fazer boa parte das atividades. Mas você tem atividade, por exemplo, eu falei de edge computing, por exemplo, você pode talvez fazer uma computação distribuída no espaço usando uma tecnologia nova baseada em blockchain. Eu não vejo por que não. E para isso ser necessário desenvolver uma nova tecnologia de blockchain, não usar nenhuma das que já estão disponíveis. Mas eu não sou o maior expert para te falar sobre isso. O que eu tenho certeza é que essas discussões existem e vale a pena dar uma mergulhada melhor dentro da comunidade para entender. Muito obrigado. Alguém? Mais alguma? Eu tenho uma pergunta, Lucas, puxando um pouco para o meu assado na área da educação aqui. É uma coisa que tu falou aí na tua palestra, que gostei muito de ouvir isso de ti, assim, porque tu tem essa experiência prática aí bem viva, né, na parte do empreendedorismo, essa questão do problema, né? É uma coisa que eu falo às vezes na outra disciplina de engenharia de sistemas, que a gente fica aqui no âmbito da engenharia, a gente aprende, né? No bom sentido da palavra, a gente é doutrinado a resolver problemas, né? A achar soluções, talvez, né? A encontrar soluções, mas a gente não é exatamente treinado para identificar problemas, né? Então a gente acaba sempre não, mas no geral a gente acaba vendo pessoas se apaixonando por soluções,
né? E não se apaixonando por problemas, né? Então, como você citou lá, sei lá, uma pessoa aqui, aqui na faculdade, a gente tem expertise de nanosats, por exemplo, né? Ou de foguetes, ou de aeromodelos, por exemplo, que tem aqui uma equipe de competição bem conhecida já. Bom, a gente vai tentar encontrar um problema que essas soluções atendam. É isso que a gente vê, assim, geralmente acontecer, né? Então, assim, tem uma pergunta para ti, assim, primeiro, tu acha que esse é o problema do meio empreendedor espacial, essa dificuldade de detectar o problema, né, as necessidades reais dos stakeholders, essa paixão, talvez um pouco exagerada, às vezes, na solução, né? Se tu acha que esse é o problema que fez a gente ficar tão para trás aí nesse setor, e qual que tu veria, assim, uma possível solução dessa situação para a gente tentar conseguir alcançar aí os outros players? Tá, olha, eu sei que você me falou que não é todo mundo que está aí que é da aeroespacial, né? Que está meio misturada a classe, mas eu vou falar como eu sou formado na aeroespacial, né? Então, assim, não fiquem ofendidos quem for da aeroespacial, porque eu também estou me ofendendo também, tá? Mas eu acho que, assim, quem é principalmente da aeroespacial é meio floquinho de neve, assim, sabe? Porque a gente tem essa percepção de que o que a gente faz é muito foda, assim, sabe? Tipo, putz, eu faço foguete, eu faço satélite, e as pessoas comuns não estão nem aí para isso. Essa é a grande verdade, sabe? Então, quando você vai pedir dinheiro para um investidor, ou você vai apresentar uma solução, eu percebo que o empreendedor espacial é muito pouco preparado comparado com qualquer outro mercado já estabelecido, seja no Brasil ou no mundo, tá? Eu fui fazer pitch da minha empresa, eu já fiz nos Estados Unidos, já fiz em Luxemburgo e já fiz online na China. Nos Estados Unidos e Luxemburgo foi presencial e eu fiz com uma competição na China. Eu percebi que lá fora o negócio está melhor, mas quando a gente vê aqui no Brasil, teve agora o Fórum da Indústria Espacial, até esqueci o nome que eles deram agora, foi coisa de 2, 3 meses atrás, teve uma competição e eu fui júri da competição, e eu participei da competição de espaço e de drones. E, Eduardo, cara, o de drones estava anos-luz em amadurecimento de como se portar, de como preparar um material, de qual linguajar correto de se usar no empreendedorismo para você cativar um possível investidor. O pessoal da Espaço chegava com uns slides super mal feitos. E, pessoal, assim, slide não ganha ninguém, mas é o mínimo, entendeu? Se você chega lá com um slide de PowerPoint, fonte Arial 14, preto e branco, horrível, o cara perde interesse no que você está mostrando. Mas você tem que pegar o time da coisa também, porque não adianta você jogar informação no slide, porque ninguém lê slide. O slide é uma informação de impacto visual para a sua jornada que você está contando para as pessoas ali, né? Eu, normalmente, quando eu vou fazer um pitch, eu sou muito animado. Eu até peço desculpa para vocês se eu soei um pouco cansado hoje, porque hoje eu realmente estou cansado, porque é a terceira aula que eu estou participando hoje já. Mas o lance, normalmente, você tem que ser um contador de história. Essa é a grande verdade. E ser um contador de história é baseado em coisas reais, tá? Não coisas que são motivadas só pela sua paixão. O fato de você ter sua paixão ajuda. Eu não acho que atrapalha sempre, porque é muito gostoso de falar de satélites, falar de foguetes, desenvolver um modelo de negócio baseado nisso é muito legal. Mas quando você começa a ficar preso nisso e achar que a tua solução é muito boa, porque você entende muito disso, é a maior falha que eu vejo de um empreendedor espacial no Brasil, principalmente. Então, o que eu sugiro sempre? Você quer empreender, começa a frequentar ecossistemas no Brasil. Vai lá passar umas semanas com o pessoal de fintech, vai conhecer o pessoal de edtech, que são ecossistemas que estão muito mais desenvolvidos, né? Então, eu não gosto, por exemplo, até se alguém depois vê essa palestra, eu sei que está sendo gravado, foi a edição de José dos Campos, também não se fiquem sentidos. Mas eu não gosto, por exemplo, de ser incubado lá no Parque Tecnológico de São José dos Campos, por exemplo, que é um local que só fala de aeronáutica e espaço, porque você perde a chance de aprender o melhor dos mundos de cada um dos ecossistemas. Então, isso foi, por exemplo, quando eu escolhi em criar um programa em São Carlos, era porque existia um polo de inovação de outras frentes que não eram espaço lá. E eu sabia que aqueles empreendedores que estavam desenvolvendo aquelas outras frentes
já estavam muito mais amadurecidos em questão de linguajar, de adequação de como falar com o pessoal do mercado de capital, como buscar cliente, como se conectar com possíveis parceiros comerciais. Então, isso tudo me motivou a buscar um polo que não fosse o polo original de espaço no Brasil. E eu acho que Santa Maria, por exemplo, pode prover isso também, porque Santa Maria não é reconhecida como um polo aeroespacial. Vocês têm um curso aí, vocês têm um histórico, até por conta dos NanoSat BR, tem outras coisas que fizeram ligadas ao espaço, mas Santa Maria não é um polo aeroespacial, né? Por mais que... A AEL não fica exatamente aí, né? Mas ele tem coisas aí e tal, mas, enfim, não é um polo aeroespacial. Vocês são um polo de outras coisas que tem aeroespacial acontecendo também. E eu acho que dá para fazer esse tipo de coisa acontecer em outros locais, e Santa Maria seria um polo muito interessante, mas nunca se separem das outras coisas que acontecem, porque não temos histórias para contar ainda o suficiente para a gente ter referência suficiente dentro do espaço para aprender só com o empreendedor espacial. Hoje, quando eu olho meus colegas, e aí eu vou me colocar junto, a gente quase não tem história ainda para contar, né? São poucos investidores, são poucos empreendedores espaciais no Brasil que levantaram dinheiro, né? Que tem dinheiro para suas ideias de espaço. Ah, vou me desmotivar por isso? Não. Vai simplesmente se conectar aonde essas pessoas estão fazendo isso acontecer, que são as fintechs, são as edtechs, são as biotechs. Então, vai procurar ecossistemas e vai dialogar com esse tipo de pessoa para entender qual que é o caminho das pedras para fazer tudo isso acontecer. E o que eu sugiro? Entre num programa de aceleração, porque o programa de aceleração é um programa que tem prazo de vida, não é para sempre, e lá eles vão te ensinar qual que é o caminho das pedras para fazer isso tudo acontecer, inclusive como preparar um material bom, um material que vai focar no que o investidor quer ouvir, um material que vai focar no que o cliente quer ouvir. Todo esse tipo de aprendizado, desculpa também, Eduardo, não aprende em sala de aula, cara. Isso só vai aprender no dia que colocar a cara a bater e ter a primeira startup. A primeira provavelmente vai dar errado, aí vai fazer pivotamento, vai para a segunda pode dar certo, não dá. Tem que ir testando. E tem que ter esse desapego de tipo, olha, fiz aqui um foguete, propulsão, sei lá, de tal coisa, é surreal o que eu estou fazendo, não encontrou possível comprador disso, desapega e pula para uma nova ideia, sabe? Não fica preso. Se vocês não testarem a ideia, vocês não vão descobrir se a ideia tem ou não possibilidades. E assim que testar, viu que não tem market fit, que é o termo correto que a gente dá para isso, se não tiver market fit, pula para outra ideia, não fica preso. Vocês não são pai de ideia, tá? Não se citam pai que está deixando o filho para trás para comprar massa de cigarro. Não é isso que vocês estão fazendo. Deixa a ideia para trás o quanto antes que vocês perceberem que ela não tem market fit. Isso também é muito importante. Eu percebo muito na área espacial que a galera fica apaixonada pela sua própria ideia, se torna cego, e aí, por mais que todo mundo fale, isso não vai para frente, a pessoa continua ali patinando eternamente por isso, tá? Perfeito. Fantástico. Legal, Lucas. Assim, eu ia fazer uma outra pergunta, mas você acabou já respondendo. Precisa sua fala em relação até à disciplina, né? Aqui o propósito, a gente vai aprender o linguajar, por exemplo, as etapas do processo empreendedor, as ferramentas, né, do empreendedorismo que são bem usadas, já bem validadas, né, esse processo todo. Só que, assim, ensinar a ferramenta não você só vai aprender quando você usar, botar em prática, né? Aqui, eu vou mostrar para vocês a teoria, vai parecer tudo muito bonito, sequencial, as coisas organizadas e tudo mais. Quando você vai para o mundo real, você vai ter que conseguir recurso, tem gente que não vai gostar da sua ideia, a ideia vai ser ruim mesmo, você vai identificar isso só depois, né? Aqui na aula é um ambiente super controlado, seguro e tudo mais, né? Então, legal. Alguém tem talvez mais uma última pergunta rapidinha? Boa noite, Lucas. Prazer, Ezequiel. Assim, na verdade, são duas perguntas bem curtinhas, assim. A primeira é a respeito disso que tu falou, da gente gerar histórias, né, para poder contar para os outros mercados. E a gente consegue isso através de resultados, né? E a minha pergunta é mais pessoal para ti, para o Lucas Fonseca mesmo, que é como ele se mantém motivado, por exemplo, com uma área assim que ele está navegando, onde é que não é algo constante, assim, porque é muito variável. Depende muito da geopolítica, depende muito de vários fatores e como é que ele se mantém constante. E o segundo seria uma referência para o Lucas Fonseca hoje.
de contato assim, que ele conseguiu durante essa caminhada? Eu fui ver uma palestra, tem uma empresa chamada Spire, que é uma empresa de satélites, que é um case de sucesso, e aí eu fui ver uma palestra do fundador deles, e ele trouxe um dado que eu não sabia: 88% dos empreendedores têm depressão em algum momento da história como empreendedor, sabe? Então, assim, a vida de empreendedor é uma montanha-russa maluca, que você tem pouquíssimos picos, e a maior parte do tempo são vales, assim, e vales de tristeza permanente. Então, é muito comum a motivação não existir. Falar para vocês, para mim, é um meio de que eu me motivo para essas coisas todas, mesmo sabendo que o caminho para mim foi muito difícil, porque quando eu resolvi empreender, não existia ninguém empreendendo no Brasil na área espacial. As pessoas que existiam, ninguém falava com as outras, então a gente nem sabia. Eu devo ter sido a primeira pessoa a falar a palavra New Space no Brasil. Então, foi realmente muito percursor e pioneiro. Mas eu tive o lance que a gente chama de FFF, né? Friend, Families and Fools. Assim, eu tinha família, a minha esposa me ajudava. Então, me deixaram sonhar. Se eu estivesse sozinho e não tivesse alguém me ajudando naquele momento, eu nunca conseguiria ter navegado os mares que eu naveguei, porque, cara, não é fácil, assim, empreender é uma coisa muito difícil. Mas eu já trabalhei em indústria, eu já trabalhei em agência governamental, e eu falo para você com toda a certeza do mundo que o que me satisfaz mais na vida é empreender. Então, ao mesmo tempo que é uma desgraça, ao mesmo tempo que uma parte da vida triste, porque as coisas depende de governo, depende de conexões, depende muito de hora certa. Bom, vou dar um exemplo de um erro crasso. Eu recentemente me mudei para a Rússia para adquirir parte de uma empresa lá, e a guerra começou com eu na Rússia, e eu tive que fugir da Rússia, entendeu? Então, assim, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer na minha vida. E foi uma decisão errada que eu tomei, entendeu? E nessa, de ter ido para a Rússia, me fechou um monte de porta, né? Até ir para os Estados Unidos, a última vez que eu fui, eu morava nos Estados Unidos, a última vez que eu fui, eu tomei um chá de cadeira de 6 horas de imigração, porque eu tinha ido para a Rússia. Então, às vezes, cara, você toma decisões na vida que, dentro do empreendedorismo, que só atrasam. E eu, como não tinha uma referência no Brasil, muitas coisas que eu tomei de decisão foram muito erradas. E hoje eu fiquei um pouquinho mais safo para tomar essas decisões. E é isso que eu e outros colegas, aí também não sou só eu, tá? Pelo amor de Deus. Mas que a gente gosta de falar, assim, para outras pessoas que estão começando, porque sabemos que lá atrás a gente não teve ninguém falando pra gente. E aí você perguntou assim, pô, quem que é uma referência para mim no Brasil? E vai soar, cara, muito, talvez até arrogante isso. Mas eu não tenho no Brasil, cara, não existe. Porque não tinha ninguém antes de mim fazendo isso, e somos muito poucos. Então, assim, as referências que eu tenho são talvez os colegas que estão no mesmo barco do que eu, tá? Mas falar para você que existe uma referência de alguém que contou uma história na área espacial que eu olho hoje em dia e falo, putz, vamos lá que o caminho é esse, cara, só fora do Brasil mesmo. Aí fora do Brasil eu posso te falar várias pessoas que eu gosto da história, que eu vejo. Agora, se você mudar, por exemplo, de área e cair para a aeronáutica, por exemplo, acho que o Osiris Silva, por exemplo, é unanimidade no Brasil. O cara conseguiu criar a Embraer, fez tudo aquilo acontecer. Você tem o Jaime Boscov, por exemplo, que foi uma figura importantíssima para a área aeroespacial do Brasil, que o cara basicamente construiu toda a área de lançadores de foguetes no Brasil. Mas aqui eu estou tentando falar sobre empreendedorismo, né? Dentro da área de New Space, empreendedorismo espacial, eu nunca tive uma referência no Brasil, porque não existia nada antes da minha turma começar essa história. Aí hoje a gente tem, por exemplo, tem o Calvin, que tem a competição, inclusive, de foguetes Alasky, tem o Oswaldo Loreda, que tem a Crux, que vem tentando fazer foguetes também há vários anos, tem o Marcelo Essado, que vem tentando montar uma startup que lida tanto com educação como com parte de sistemas, né, embarcados espaciais. Então a gente tem um grupinho aí, a gente tem até uma aliança de startups espaciais, que é a ASB, a gente tenta manter um contato, mas veja só, não tem nenhuma mulher, né, ainda. Tem a Lia, que está tentando começar a fazer alguma coisa. Então, é uma área que ainda sofre de diversos problemas estruturais, de falta de incentivo, de falta de histórico, de falta de oportunidades. Então, eu gostaria de começar a fomentar mais e mais referências, mas é triste, cara. É triste. E eu já pensei em desistir diversas vezes, já pensei em parar com tudo,
eu já morei nos Estados Unidos, já morei na Rússia, já morei na Alemanha, já morei na França. Então, assim, já pensei em diversas vezes fugir, mas alguma coisa sempre fala assim, pô, tenta mais um pouquinho, sabe? E nem é nenhuma questão financeira, cara, porque financeiramente falando, eu já fechei projeto suficiente que mantém minha empresa, né? Fazer umas coisas acontecer, não tem problema. Mas o que me deixa mais desmotivado é vir governo, ir o governo, entrar pessoas novas, sair pessoas novas, e o meu otimismo em relação à área espacial no Brasil não altera tanto. Mas hoje em dia eu vejo que motivar novas pessoas a embarcarem nessa jornada talvez seja muito mais efetivo do que ficar esperando que o governo vai se movimentar e que o INPE, a Agência Espacial Brasileira, vai ter uma grande transformação que vai fazer a área espacial no Brasil acontecer. E aí, o que talvez não tire a minha motivação final, né? É o fato de eu ser brasileiro, cara. E aí, se eu, Lucas, que tem uma história de mercado e tal, não tentar mudar de alguma forma isso, porra, quem que vai mudar? Sabe? Então, talvez seja melhor me fuder até o resto da minha vida mesmo e nunca ter uma coisa realmente acontecendo no Brasil, mas pelo menos eu ter essa consciência de que, pô, estudei em universidade pública, trabalhei em agência espacial, construí uma história e eu percebi o privilégio disso tudo e trouxe para a sociedade de alguma forma para tentar criar mais referência. E aí o que eu falo para vocês é, com certeza o caminho mais fácil para todos vocês aí é trabalhar em consultoria, trabalhar em banco, trabalhar em empresa de engenharia, de qualquer outra coisa, que vai ter um futuro muito mais estável e garantido do que querer empreender, principalmente na área espacial. Mas se vocês querem participar de uma montanha-russa, que é totalmente alucinante, eu posso falar para vocês que essa área espacial é alucinante. Você se conecta com um monte de gente muito legal, pessoas excepcionais. Eu já conheci uma quantidade muito grande de astronautas, por exemplo, que eu já tive chance de dialogar, de pessoas que têm histórias de missões importantíssimas na NASA, na Agência Espacial Europeia. Eu já tive esse privilégio muito grande de estar nesse mesmo ambiente que essas pessoas, de ser tratado de igual para igual. E, pô, olha, é do caramba. E toda vez que eu conto a minha história para as pessoas, eu não contei minha história para vocês, e não faz parte da apresentação, mas, pô, eu só ajudei a pousar uma sonda num cometa, sabe? É uma coisa, assim, muito legal. Eu sei disso. Eu consigo reconhecer isso, por mais que eu me ache impostor de vez em quando, né? Mas o ponto é legal o que eu construí, a história é legal, motiva pessoas. Eu já trabalhei com 10 mil crianças no Brasil com projetos educacionais. Eu acho do caralho isso. Reverteu financeiramente na minha vida? Não. Hoje eu tenho uma vida comum, mas e daí, sabe? Eu vejo que isso, de certa forma, está construindo a história de um país dentro de uma área que é importante para o país. Então, isso me motiva muito. A ideia de que, por ser uma área que nunca foi desbravada o suficiente, que a gente sozinho de transformação tem o poder de transformar um pouquinho. E é isso que eu tento passar para vocês. Vocês podem ser agente de transformação também, porque é uma área que não tem muita gente, é uma área que a maior parte de quem faz aeroespacial vai trabalhar em outra área e dane-se a área depois. Então, se vocês conseguirem, de alguma forma, se conectar nesse mundo do ecossistema de empreendedorismo e tal, e criar algum tipo de valor para a sociedade brasileira, vocês vão ser a referência, vocês vão ser o pioneiro, porque ainda não existe. Então, essa pergunta que você me fez, eu estou te passando para você, cara. Você não vai ter uma referência, né? Na verdade, você vai ter que ser sua própria referência para essa área. Pô, legal. Lucas, eu acho que a gente pode ir terminando por aqui, que a gente já está perto das 7h30, você já deve estar bem cansado aí, já participou de outras apresentações, né, outras atividades. Então, só ter que agradecer de novo aí a tua participação. Olha, foi incrível aí a tua palestra, as perguntas aqui também, eu acho que enriqueceu muito aí o nosso conhecimento, nossos conceitos aí sobre New Space, principalmente, né? E eu acho que muitas outras pessoas que vão assistir esse vídeo também vão gostar bastante, tá? Então, obrigado aí pela tua presença. Eu acho que, com certeza, trouxe muita coisa legal aí pra gente. E, assim, eu acho que, assim, por mais que seja um grãozinho, né, uma caminhadinha pequena, uma pequena mudança, essa disciplina aqui também serve para tentar, de alguma forma, mudar a realidade, né? Sei lá, talvez se um de vocês decidir empreender na área espacial, ou até na área aeroespacial, né, eu já vou ficar muito feliz, assim, vou comemorar e vou querer participar Eu até esqueci de falar, Eduardo. Uma das startups que participou com a gente, que foi a Coruja, era uma startup daí, né, de egresso de alunos aí da Federal de Santa Maria. E, cara, eles foram, talvez, a melhor startup que passou no nosso programa. Eles eram muito bons, os alunos. Eles estavam... Um já tinha formado, o Arthur já tinha formado, acho que tinham 2 que estavam formando. Assim. O Lorenzo. Lorenzo, né? E, infelizmente, eles... assim,
recebendo propostas diferentes e tal, acabaram fazendo a startup. Mas eu via muito potencial neles, né? Então eu vi que o curso, que foi a formação do curso, mas o próprio, talvez o âmbito que vocês vivam aí e tal, gerou neles um potencial muito bacana, e eles, dentro de um ecossistema de várias startups participando, eles eram, com certeza, posso falar de boca cheia isso, era a startup que se sobressaía em relação às outras. Pô, que legal, hein? Olha só. Eu acho que vocês já receberam a palestra do Arthur? Não, né? Foi na outra disciplina. O Arthur já veio falar com a gente na disciplina da engenharia de sistemas, Lucas. Aí ele trouxe um pouco da ideia da empresa, da Coruja e tal. E até a situação que aconteceu, que cada um acabou indo para um lugar diferente. O Lourenço está em Boston agora, fazendo doutorado. E, então, assim, todos estão muito bem colocados, assim, até, né? Mas coisas da vida, né? Aconteceu ali, um foi para cada lado e tal, mas quem sabe os próximos empreendedores não estão aqui, né, nessa sala aí que vão contribuir a fazer essa história. Eles mesmos podem voltar um dia também. Eu comecei a empreender, Com certeza. Tinha mais de 30 já também, né? Eu já tinha trabalhado em outros lugares e tal, as coisas. Às vezes é bom pegar experiência fora também, não acho que é ruim, sabe? Então tá certo o Lourenço também de ir para Boston, eu entendo ele. Pois é. Tá bom. Legal. Bom, última salva de palmas aí para o Lucas. Eu agradeço vocês também, viu? Tá certo. Deixa lá então, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Não, cara, fala isso aqui.